Bem-vindos a mais uma análise econômica da BTG Asset. Eu sou a Isabela Cruz, do time de distribuição, e ao meu lado está a sócia e economista do BTG Pactual, Stephanie Birman. Stephanie, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Isa. Stephanie, o mês de janeiro de 2024 começou com bastante notícias, bastante novidades. Aqui a taxa Selic ficando a 11,25, mas também a gente percebeu uma certa volatilidade nos mercados. O que significa essa volatilidade e qual que está sendo a perspectiva, principalmente para esse próximo trimestre? Isa, você falou a palavra correta, teve bastante volatilidade. Cada semana você achava que estava com um cenário, os mercados indo para um lado ou para outro. Mas para resumir, o que a gente está achando, o que a gente está olhando? Olha, se a gente olhar para a economia americana, e eu vou começar falando da economia americana, por quê? Porque no fundo, se a gente olhar os ativos do Brasil e da maioria dos países, esses ativos eles estão se comportando de acordo com a economia americana, com os ativos americanos, então a gente precisa realmente falar sobre eles. E quando a gente olha, a gente vê que é uma economia que ela continua sólida. O PIB do quarto trimestre foi um PIB ainda forte, a criação de vagas, eu acho que é o principal. Quando a gente olha a criação de vagas de janeiro, que saiu agora no início de fevereiro, foi uma criação de vagas de 350 mil postos de trabalho. Isso é mais alto do que o esperado. Se a gente olhar, teve uma revisão para cima também. Então, se a gente pegar, por exemplo, o que o Powell, que é o presidente do Fed, ele falou na reunião do dia 31 de janeiro, o Powell falou, olha, a média de 3 meses do payroll, que é o dado de emprego, enfim, mais olhado, ele estava em 165 mil. Esse dado, se a gente olhar esse 165 mil, que era a média de 3 meses até dezembro, ele foi revisado para cima, para 227 mil. E quando a gente olha qual que é a média de 3 meses em janeiro, agora é 289. Então, assim, de fato, você está com uma perspectiva do mercado de trabalho mais forte do que a gente tinha. Acho que do ponto de vista do mercado de trabalho, de emprego, etc., é bom. Ao mesmo tempo, a gente está com uma inflação, né? Os Estados Unidos, uma inflação que ela continua baixa. Se a gente olhar nos últimos 6 meses e anualizar esses últimos 6 meses do deflator do consumo, que é o PCI, ele está rodando a 1,9%, que é 1,9%, ou seja, abaixo da meta de 2% do Fed. Então, quando o Fed olha para a economia, de um lado, o mercado de trabalho forte, uma economia resiliente, o consumo forte. Por outro lado, uma inflação que há 6 meses já está na meta, um pouco abaixo da meta. O que ele faz com esse cenário? Olha, por um lado, o Fed vai ter a preocupação que é o seguinte, olha, se essa inflação, que está muito boa na meta, etc., ela continuar, né, ou seja, convergir de fato os 12 meses da inflação, e não só os 6, mas os 12 meses da inflação convergirem para a meta, o que vai acontecer é que a taxa de juro real nos Estados Unidos ela vai subir, porque a inflação está caindo, a taxa de juros está parada ali em 5,5%, e é isso que vai acontecer. E aí você poderia questionar, no fundo, se os dados, enfim, de atividade, etc., eles vão continuar fortes e robustos do jeito que a gente tem visto. A nossa avaliação é que para evitar que essa taxa de juros, de fato, ela continue subindo, porque o nosso cenário é que a inflação vai continuar convergindo para a meta, meados do ano a gente já vai estar com a inflação em 12 meses muito próximo da meta. A inflação em 12 meses, ela encerrou o ano de 2023 em 2,9%, então ainda não está em 2%, sim, mas nos próximos meses ela deve caminhar para isso. Se a gente observar esse cenário, a nossa avaliação é que o Fed não deveria estar com uma taxa de 5,5%, né? 5,4% que é onde está hoje. Ela deveria estar mais próxima da taxa neutra, que é 2,5%, 3%. Não é tão baixa quanto era ali no período pré-pandemia, mas, de novo, não é tão alta quanto está e quanto o mercado está precificando. A dúvida do cenário, honestamente, é uma dúvida do timing. Quando que o Fed vai iniciar esse ciclo de corte de juros? E é isso que trouxe também essa oscilação para o mês de janeiro. Por quê? A gente começou o ano com uma precificação, ou seja, o mercado precificando uma probabilidade muito alta, né, praticamente colocando ali que o Fed ia cortar em março, né, quase ali em torno de 25 basis points para março. Ao longo do mês de janeiro, a gente observou que as vendas no varejo foram fortes, a criação de emprego em dezembro e janeiro foram muito fortes, e isso acabou reduzindo realmente a chance
do Fed começar o ciclo em março. Além disso, o Powell, nessa reunião de janeiro, o que o Powell falou? Ele falou o seguinte, olha, eu tô vendo esse cenário também, eu tô otimista com esses dados de janeiro, com relação à parte da inflação, eu tô bastante otimista, mas eu quero ver mais. Eu preciso ter mais confiança que esses últimos 6 meses, eles não foram temporários e que, de fato, a gente vai olhar uma trajetória sustentável da inflação para baixo. Eu preciso de um pouco mais de tempo. E aí, esse um pouco mais de tempo, ele foi perguntado, inclusive, sobre a reunião de março. Ele falou, olha, março não é o base case do Fed. Quando ele falou isso, e junto com esses dados mais fortes, obviamente o mercado desprecificou bastante essa reunião de março, né? Agora está em torno ali de 5 bases para março, né? Então, muito abaixo, obviamente, do que estava. Dado isso, a nossa avaliação, a gente sempre teve esse cenário, se não for março, pode não ser março? Pode, tem muito dado, os dados são voláteis. Esses dados, especificamente de janeiro, se a gente olhar janeiro de 2023, janeiro de 2022, a gente viu muita volatilidade. Então, são dados marcados por isso, então realmente sempre teve esse risco dele não ir em março. Então, se não for em março, provavelmente é maio, porque nessa questão da inflação. A nossa avaliação é que a atividade está bem, o mercado de trabalho está bem, sim, mas à medida que os meses vão passando e a gente vai convergindo essa inflação, o Fed vai ganhar provavelmente essa confiança. A economia está forte? Sim, mas ela deve crescer esse ano em linha com o potencial. E a nossa avaliação é que uma economia crescendo em linha com o potencial, os salários de maneira geral desacelerando, tem alguma vol na medida de salário que sai junto com o payroll, mas de maneira geral os dados menos voláteis, eles mostram uma desaceleração do salário. Então a nossa avaliação é que o Fed se sentiria mais confortável, realmente vendo alguns dados a mais, para cortar a taxa de juros. Então acho que esse é o cenário, a gente ainda tem, né, mal ou bem, até a reunião de março, mais 2 dados de inflação, tem uma revisão também do dado de inflação do CPI, que sai ali no dia 9 de fevereiro, é um dado que o Fed citou que ele vai querer olhar. É uma revisão que normalmente ela é um dado que ele é revisado para cima, mas o ponto é que nos últimos 2 anos a revisão foi muito para cima. Então, o mercado, obviamente, também vai ficar volátil, vai ter uma expectativa com relação a esse número, ele tem um potencial, no fundo, de mexer o mercado, mas, olhando a precificação, de novo, a reunião de março já está, né, já diminuiu bastante, e a nossa avaliação é que a gente está realmente ali nessa questão do maio. Tá? Ótimo. Então, março pouco provável. Para março a gente teria, assim, que ter alguma surpresa de inflação muito forte. O próximo dado do payroll, que é um dado de fevereiro, ser muito fraco, assim, não parece ser o base case, né? Não é isso que a gente tá olhando nos dados. Certo. E como isso influencia a gente aqui em termos Brasil? Então, no Brasil, assim, eu acho que o que aconteceu nesse mês de janeiro, né? Início de fevereiro, a mesma coisa. Então, acho que a gente começou o ano com uma precificação, vamos dizer assim, mais intensa, que a taxa de juros nos Estados Unidos poderia cair mais rápido ou antes. Desprecificou um pouco isso. Aqui no Brasil aconteceu, as taxas elas andaram junto. Aqui no Brasil, obviamente que o cenário em que o Fed ele corta a taxa de juros para um nível abaixo do que está precificado, embora talvez não na reunião de março, mas para a reunião de maio, etc. Quando a gente olha a curva brasileira, que precifica um juro terminal ali de 9,4, 9,5, etc., a nossa avaliação é que se a taxa dos Estados Unidos ela for para algo mais próximo de 2,5%, 3%, a taxa de juros terminal aqui no Brasil ela deveria ser abaixo de 9%. Essa é a nossa avaliação, que é um nível abaixo do que o que está precificado. A nossa avaliação, no entanto, é que o Banco Central brasileiro ele vai seguir nesse ritmo de 50 pontos base, já anunciou que eles mantiveram, né, na reunião do dia 31 de janeiro, que eles vão manter o ritmo de 50 para as próximas 2 reuniões. Então, no fundo, o Banco Central já está dizendo que a taxa Selic, que está em 11,25, vai para 10,25 ali em maio. E essa discussão da taxa terminal, ela não é uma discussão para agora, né? É uma discussão que o Banco Central vai ter ali meados do ano. Ou seja, quando chegar em 10,25, a taxa vai para onde? Vai para 9, vai para 9. Isso é que vai determinar, no fundo, o ritmo de corte a partir ali, vamos dizer assim, de junho. Então, a nossa avaliação é que ele vai manter 50 pontos base até por mais tempo, além da reunião de maio, chegando numa taxa terminal ali de 8,5%, entre 8,5% e 9%. Tá? Então, a gente segue com essa avaliação, mas, de novo, o cenário brasileiro, os ativos brasileiros estão realmente
negociando, enfim, variando de acordo com o mercado internacional. É claro que o mês de janeiro para o Brasil é um mês que, historicamente, né, o Congresso está em recesso, é um mês que não acontece, de fato, muita coisa. E a nossa avaliação é que, olhando para frente, do ponto de vista doméstico mesmo, se a gente olhar a inflação especificamente, a inflação tinha vindo mais alta que o esperado em dezembro aqui no Brasil. Janeiro, a gente viu um IPCA 15 mais baixo, então, vamos dizer, compensou aquelas inflações mais altas. E quando a gente olha para o ano, a gente está com uma inflação de 3,8%, que é muito próximo até, se a gente olhar hoje, do que está o relatório Focus. Como é que a gente vê o balanço de risco dessa projeção? A gente acha que é para baixo, tá? Por quê? Isso corrobora essa nossa visão de que o juro poderia ir um pouco mais para baixo. Bom, a gente tem passagem aérea, que é um item super volátil, mas se a gente olhar para os próximos 3 meses, a gente acha que o risco é para baixo. Em relação à gasolina, a gente também acha que o risco é para baixo. Então, o El Niño, que era uma preocupação de todos para a inflação, principalmente de alimentos, o El Niño, ele vai terminar antes do que o esperado e logo deve mudar para a Laninha. Então, a gente tinha um retorno, assim, normalmente quando tem esses eventos climáticos, eles puxam a inflação do ano, mas depois tem uma reversão desse efeito, que a gente tinha mais para o ano de 2025. Mas pode acontecer mais rápido e influenciar o próprio ano de 2024. Então, quando a gente coloca tudo isso, assim, né, no nosso balanço de risco, a gente acha que o risco é para baixo. A gente vai olhar isso ao longo, obviamente, do ano, mas nos próximos 3 meses a gente acha que é uma inflação importante. Já poderia ter, por exemplo, gasolina, passagem aérea, etc. De novo, são itens mais voláteis, mas quando a gente olha para a inflação estrutural do Brasil, por exemplo, a média dos núcleos que excluem itens voláteis, essa média está rodando ao redor da meta, né? Ela tem rodado, na verdade, em torno de 3%, que é a meta, deve continuar rodando ao redor desse valor, então isso ajuda também nessa história. Olha, tem um risco realmente de itens mais voláteis para baixo, mas a média dos núcleos está rodando em torno da meta. Em relação à inflação de serviço, que é uma inflação, no fundo, que ela é mais sensível à atividade econômica, a gente viu, sim, uma surpresa para cima nas últimas divulgações, mas eu acho que acontece, tem às vezes alguma volatilidade em alguns itens. Mas nada preocupante. É algo, acho que assim, foi muito para baixo, eventualmente agora está vindo um pouco para cima. Acho que a gente tem que olhar que a média tem que ter um peso também para a média dos núcleos, que está rodando em torno de 3%, né? Então, a gente vê um risco da inflação desse ano que é 3,8%, eventualmente é para baixo. Talvez ainda não seja para 3%, que é a meta, mas a gente vai se aproximando disso. Inclusive, para o ano de 2025, a nossa projeção é que a inflação vai para 3%, né? Se o nosso cenário estiver certo, provavelmente as expectativas de inflação poderiam cair também. A gente também não acha que é um movimento rápido, mas é um cenário também mais benigno, vamos dizer assim, mas que a gente deve observar ao longo dos próximos meses, e aí sem alteração, pelo menos ali nos próximos 6 meses, do ritmo de corte da taxa Selic. Tá. Ótimo. Passamos por Estados Unidos, pelo Brasil. Em 2024, quando a gente vai falar desse primeiro semestre, principalmente, você acha que vale ressaltar mais algum país, seja a China, seja a Europa, para a gente compartilhar aqui quem está escutando a gente? Eu acho que falar da China, eu acho que é importante, é sempre importante, no sentido em que um fator que pode alterar muito esse cenário sempre é o preço das commodities. Então, esse cenário de juros mais baixos, vamos dizer assim, no mundo, ele incorpora um cenário em que o preço das commodities ele vai continuar contido. Um dos fatores, obviamente, para preço de commodities é o crescimento global, enfim, que não deve ter grandes alterações, mas se é alguma coisa um pouco para baixo. E o crescimento da China, ele sempre é importante. E a nossa avaliação é que, se a gente olhar a economia chinesa, ela teve um crescimento de 5,2% em 2023. E a gente continua achando que a economia chinesa está numa tendência de desaceleração, então esse ano deve ter um crescimento ali mais próximo de entre 4,5% e 5%, talvez mais próximo de 4,5%. Quando a gente olha o setor de residências, né, o setor de hipoteca lá na China, o que a gente vê é que as vendas de casas, elas ainda estão caindo, né? Se estão caindo, é difícil da gente ver uma estabilização desse setor. E sem estabilizar, a gente continua vendo uma economia sem muita atração, né? Se a gente olhar os PMIs, né, os índices ali de gerente de compra, de
manufatura, de serviço, eles tiveram uma pequena, vamos dizer assim, alta aí nos últimos 1 ou 2 meses, mas continuam em níveis muito baixos. Então, eu acho que esse crescimento mais baixo realmente lá, e esse preço de commodities, vamos colocar até principalmente o óleo, aí é menos a China, continuando baixo, eu acho que dá um suporte, vamos dizer assim, para esse cenário de juros mais baixos. E aí, olhando assim, né, quem são os principais países que vão começar realmente esse início, que vão começar o ciclo de corte de juros, né? Nossa avaliação é que os Estados Unidos devem ser o primeiro ali país, mas a gente vê um corte de juros que deve ser ou em abril, poderia até ser antes do FED. Mas o ECB, né, que é o Banco Central Europeu, provavelmente ele vai iniciar um ciclo de corte, se não for em abril ou junho. Então, a gente vê que esse início de ciclo pode demorar um pouco mais, talvez, do que a gente achava anteriormente, mas a inflação em todos eles, de fato, mostra uma desaceleração consistente. O crescimento econômico, por exemplo, na Europa, na verdade, ele está até mais fraco do que nos Estados Unidos. Então, acho que esse ano realmente é para a gente observar. Tem uma história do timing realmente ali do início de corte que pode causar volatilidade no mercado, mas o importante, acho que para a gente ter em mente, é que o cenário é de desaceleração da inflação, com um crescimento ainda, dependendo do país, no caso dos Estados Unidos, ainda um crescimento robusto, mas uma inflação mais baixa que deveria possibilitar realmente esse início de ciclo de corte de juros. Ótimo. Muito obrigada, Stephanie. Obrigada, mais uma Isa. vez. Vamos para mais um mês. Mais um mês e mais um ano. É isso mesmo. Obrigada. Obrigada.